Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso curso de Matemática Financeira com uso do Excel. Na aula de hoje vamos aprender sobre séries deferidas. Séries deferidas são aquelas em que há um prazo maior que um período entre a data do recebimento do financiamento e a data do pagamento da primeira prestação. No jargão financeiro, ou seja, no linguajar financeiro, é chamado de período de carência. Você já deve ter ouvido falar sobre período de carência. Aqui temos uma representação gráfica da série deferida. Numa operação de 1000, em que o pagamento aconteceria no primeiro período, este primeiro período passa a ser considerado, neste exemplo, claro, passa a ser considerado como um período de carência. Logo, o pagamento acontece no que seria o segundo período, que agora é o primeiro período, e segue o fluxo normalmente até a conclusão da operação. Já nas séries não diferidas, que são as que a gente aprendeu até o momento, nas aulas anteriores, uma operação de 1030, o pagamento começa a acontecer no primeiro período uniformemente. Exemplo. Uma pessoa pegou um empréstimo de 1000 e o banco deu um mês para o pagamento da primeira parcela ou prestação, de um total de 5 parcelas ou prestações. Sabendo que a taxa de juros é de 3% ao mês, qual o valor do pagamento mensal? Vamos calcular isso no Excel, mas antes da gente ir para a nossa aula prática, os nossos cálculos no Excel, vamos entender alguns detalhes mais sobre séries deferidas? Neste exemplo, para resolver, primeiro será necessário saber o novo valor presente desta dívida. Tá? Ou seja, aquele período que ficou-se sem pagar por conta da carência, ele tem incidência de juros, e, portanto, será necessário calcular um novo valor presente. Este é um passo necessário, pois, mesmo que o banco tenha dado um mês para o pagamento da primeira parcela ou prestação, este período será contabilizado com juros, como eu acabei de explicar. Uma nota importante aqui é sempre achar um novo valor presente, localizado no tempo, um período anterior ao primeiro pagamento após o período de carência. Tá? Não se preocupe com esse texto, que parece complexo, mas não é. Ele é extremamente simples e vocês vão entender muito bem na prática. Então, vamos à nossa solução no Excel. Eu vou puxar aqui a nossa tabela do Excel, a nossa planilha do Excel, e vamos efetuar os nossos cálculos. Ok? Bem, estamos aqui com a nossa planilha do Excel. Eu trouxe aqui o nosso problema também para favorecer a extração de dados e posteriormente os cálculos. Então vou colocar aqui dados, já tem uma parte do texto escrito. Então vamos lá. Uma pessoa pegou um empréstimo de 1000, então o valor presente aqui é 1000. Então tá. E o banco deu o total de carência, deu um mês de carência. Então aqui na carência a gente coloca um mês. A primeira versão de um total de 5 parcelas, 5 prestações. Então são 5, aqui no período. E uma taxa de juro de 3%. Então aqui é 3%, que é a taxa de juro. E o banco quer saber qual é o pagamento. Então precisamos calcular o pagamento mensal. Aqui o pagamento mensal. Apesar de que o nosso problema pede apenas para a gente calcular um pagamento mensal, a gente vai fazer um cálculo um pouquinho mais amplo para favorecer o nosso processo. Tá? Então vamos lá. Aqui são os períodos, Aqui temos os meses. Então, aqui eu vou colocar 0, que vai ser igual a sec de sequência. E aqui vai ser 6, Vamos criar uma sequência. Então, o primeiro mês não tem incidência e aqui temos um mês de carência. Então, a nossa carência que está aqui, vamos copiar, colar aqui, vai ser de um mês, ok? Então, vamos lá. O nosso montante, ele vai ser este aqui, que fica travado. Neste mês, aqui no mês 0, em que a gente recebe
o empréstimo, ou quem que a pessoa recebeu o empréstimo de 1.000, não vai ter nem juro, nem amortização, nem carência. Então, aqui está certo. Aqui, no mês da carência, vai ter a incidência de juros. Então, vamos lá. Juros vai ser igual ao montante multiplicado pela taxa. E aqui a gente trava a taxa, porque a gente vai usar essa fórmula bastante. Então, travamos a taxa, então já podemos puxar o juro para baixo. Aqui, o montante, a amortização. A amortização vai ser igual ao pagamento menos o juro. Ou melhor, aqui o pagamento mais o juro. Amortização vai ser igual ao pagamento mais juros. Tá? Então, por que pagamento mais juros? Aqui não tem, porque a amortização e o pagamento eles são negativos. Se a gente colocar aqui, se a gente fizer com menos no sinal positivo, sinal negativo, a operação no Excel fica errada, tá? Como vai ser negativo, então a gente aqui faz a soma, tá? Então vamos lá. Neste mês aqui não vai ter pagamento, então viemos para cá. Montante vai ser igual ao montante anterior mais a amortização. Então aqui e aqui temos um novo valor presente, que é o que o problema fala, sempre achar um novo valor presente. Como aqui só foi um mês de carência, ao fazer essa linha de cálculo aqui dos juros, a gente tem aqui, deixa em verde, que é o novo valor presente. Então agora a gente vai seguir com os nossos cálculos. Então vou pegar essa fórmula aqui, vai ser igual a S mais este, então vai ficar aqui. E aqui a gente agora vai fazer o cálculo do pagamento. O pagamento, como você já sabe, usamos em português a forma pacto e em inglês a forma PMT, que é payment. Então temos aqui o pacto, puxamos a função e a função já vai nos orientar para seguir a lógica de cálculo. Então vamos lá, primeiro a taxa, aqui temos a taxa, vírgula, o número de período, aqui temos o número de período, vírgula, o valor presente e fechamos parênteses. Aqui temos o nosso cálculo. Reparem que esse cálculo aqui está errado. Por que ele está errado? Porque a gente usou como valor presente o R$1.000. Lembre que a gente falou que precisa sempre achar um novo valor presente para o cálculo. E qual é o novo valor presente? Esse 1.030. Então, puxamos aqui, viemos aqui no cursor, selecionamos essa referência da fórmula, trazemos para esse novo valor. Agora sim, está correto. E vocês vão entender por que está correto. Aqui, o novo valor, aqui o novo montante vai ser o montante anterior, mais a amortização, que como está negativo, vai subtrair. Então, como estamos já aqui feito, puxa essa fórmula para baixo, já está aqui. Esse aqui, o pagamento é constante, então é igual. Também puxo esta fórmula para baixo, e aqui faço a mesmíssima coisa, puxando a fórmula para baixo. Reparem que no final do sexto período, que na verdade é o nosso quinto período, que a gente não paga o primeiro período, então começa a contabilização dos períodos de pagamento do segundo e termina no sexto, totalizando 5 períodos. Reparem que ao final do sexto período, o nosso pagamento conclui a nossa operação, ou seja, no sexto período, quando a gente faz o pagamento igual, terminamos com a operação, tá? Então, vamos ainda aqui fazer uns cálculos para entender um pouquinho mais sobre o que de fato aconteceu aqui. Então, eu vou fazer aqui uma autossoma, vou considerar aqui como total, tá? Reparem, nesta operação a gente teve a incidência de 124,53 de juros, a gente amortizou 1.000, que é o valor que de fato que a pessoa pegou de empréstimo, ou no caso nós pegamos de empréstimo, e o total ficou em 1.124,53. Aqui também a gente pode comparar, pode calcular o juro da operação final, quanto é que efetivamente pagou-se de juros. Então aqui, só para não ficar negativo, a gente coloca aqui, fecha parênteses, tá? Então a gente pagou 11% de juros. No total da operação, que o juro mensal é de 3%, no final deu um juro total de 11% sobre os valores totais da operação.
não sobre os valores mensais, ou seja, sobre o 1.000 que a gente recebeu e o 1.124,53 que a gente pagou no final, ok? Então, vamos usar esse mesmo exemplo aqui, só que a gente vai alterar apenas um dado, tá? Vou pegar isso aqui, vou copiar esse dado e eu vou colá-lo aqui, tá? E a gente vai comparar. Eu vou puxar um pouquinho a barra para a direita e a gente vai comparar. Só que aqui a carência era de 1, mas aqui a gente vai pôr uma carência de 5, por exemplo. Tá? Então aqui a gente vai colocar uma carência de 5 meses e os demais dados a gente vai considerar exatamente iguais. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos jogar para cá. Tá? Então vamos jogar para cá. Vou jogar um pouquinho mais para frente, só por questões estéticas. Tá? Então aqui vamos pegar a nossa carência, colocar aqui, e aqui no nosso período vamos colocar aqui 0. Aqui a nossa fórmula da sequência e vamos colocar 10. Tá? Aqui a nossa fórmula da sequência e colocamos 10. Vamos puxar para cá, só para deixar tudo igual. E vamos começar os nossos cálculos. No mutante, o nosso mutante continua sendo esse aqui, né? E aqui no primeiro mês, quando a gente recebe o valor, não tem nem incidência de juros, nem amortização e nem pagamento. Mas no primeiro período, apesar da carência ser de 5, então vamos considerar a nossa carência aqui, igual aqui. Então a nossa carência está aqui, é de 5 meses. Não, a carência é só a partir do primeiro mês. Então vou tirar aqui. 5 meses de carência que a gente vai considerar. Tá? Então aqui é a nossa carência. Mas no entanto, nesse período de carência vai ter a incidência dos juros. Então vamos lá. Aqui temos, vai ser S vezes S aqui. Travamos essa última coluna. Então aqui temos o cálculo dos juros já feito. Pronto. Então, aqui vai ser igual a S mais este, ok? Também já podemos puxar essa fórmula para cá. E aqui, o novo mutante vai ser igual a S mais este. Aqui, puxando a mesma coisa, podemos já puxar até aqui, vamos reparar. Não vamos apagar aqui de baixo, porque lembrem que a gente precisa sempre achar o novo valor futuro. Então, aqui a gente vai ter alterações, tá bom? Então vamos lá. Aqui estamos aqui. A partir do 6º mês vai ter pagamento. Então aqui vamos alterar, vamos criar pacto, que é a fórmula de pagamento. Temos aqui a taxa, que é essa aqui. Vamos ter o período, que continua sendo de 5. Né? E vamos ter o novo valor futuro. Qual é o novo valor presente aqui? Já não é esse aqui, que é o valor presente da operação inicial, que é o valor que de fato foi tomado emprestado. Não. Agora aqui, é este valor aqui já sobre os juros, que já é superior a esse valor que foi pago no final aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso valor presente. Então calculamos aqui de novo o valor presente. Aqui vai ser igual a S mais este. Ok? Então reparem que aqui o nosso valor, com o nosso pagamento, a amortização já começa a acontecer, começa a ficar negativo. Então o pagamento, como é constante, aqui a gente já consegue puxar o pagamento para baixo. E aqui também já conseguimos trazer o nosso juro. E reparem que, novamente, no final do 10º período, a gente já tem também nossa dívida paga. Mas lembrando que começamos a pagar apenas no 6º mês por conta dos 5 meses de carência que tivemos aqui. Entretanto, nesses 5 meses de carência, a gente teve a incidência dos juros. E esses juros foram computados em um novo valor presente, que é esse daqui. Eu vou pegar
esse mesmo formato que a gente colocou aqui, que é esse daqui, que é o nosso novo VP, que é o nosso novo valor presente. Então vamos fazer algumas comparações ainda mais. Vamos lá. Eu vou fazer uma autossoma aqui, só para a gente conseguir fazer alguns comparativos e ver o que acontece quando tem carência, tá? Então vamos lá. A gente pagou, a gente amortizou, né? Amortizou os mesmos 1.000 que a gente pegou, mas a gente pagou de juros, a gente pagou 265,66. Enquanto na operação que teve apenas um mês de carência, a gente pagou 124,53. Aqui onde teve 5 meses de carência, a gente pagou mais que o dobro do juro que pagou na operação que teve apenas um mês de carência. Reparem que apenas aqui é a carência. Vamos calcular agora o percentual total da operação. Pegar o percentual total da operação é de 21%, ou seja, a gente pagou 10% a mais do que na operação anterior, olhando na operação total. Mas se a gente só comparar os juros, a gente pagou muito mais. Então vamos só comparar os juros, vamos ver quanto efetivamente de juros a gente pagou aqui. Então pegar este valor aqui, vamos dividir por esse. Não, vamos fazer diferente, vamos fazer o primeiro pelo segundo. Então fazer S dividido por S. Então aqui NG. Não. Fazer diferente. Vamos fazer este dividido por S menos 1. Agora sim. Então tá aqui. Aqui repare que a gente tem 113%, né, de juros pago a mais comparando com essa outra operação, tá? Isso aqui é apenas para tentar extrair algumas informações. Então, reparem que isso aconteceu. E que natureza de operações acontecem no dia a dia nessas circunstâncias? Empréstimos bancários, financiamentos, compra prestações ou por parcela a prazo, acontece isso, compra de imóvel, de carro, tem N possibilidades que isso pode acontecer. Então repare, quanto maior a carência, maior será o juro que vai ser pago, porque tem o valor dos juros sendo calculado nos períodos de carência, ok? Então, sobre a aula de hoje é isso. Espero ver vocês na próxima aula. Tchau, tchau.